Olá, o programa Análise Direta hoje vem falar sobre as causas de alergias dermatológicas e também outras alergias. A pele é um dos órgãos mais frequentemente acometidos por processos alérgicos. Existem várias causas para alergia na pele, mas todas elas costumam se apresentar com algumas características. E para falar sobre esse assunto, aqui está o alergista e dermatologista, Dr. Enio Ziman. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde a todos. Muito bem-vindo no programa Obrigado. Análise Direta. Essa época de inverno é propícia para aumentar os casos de alergia? Embora a gente tenha problemas de alergia o ano inteiro, o inverno é uma época do ano que as alergias aparecem com frequência. Mas todo tipo de alergia? Tanto respiratória quanto cutânea. De pele, muito porque as pessoas ficam muito tempo no banho, a pele acaba ressecando, fica mais sensível. E com o clima frio, demora mais tempo para a pele se recuperar, porque a oleosidade da pele produzida pelas glândulas sebáceas é estimulada pelo calor. Quando a gente passa por essa época de frio, a gente leva mais tempo para a pele produzir a barreira cutânea, a oleosidade natural da pele. Essa oleosidade, ela protege das alergias? É uma proteção, protege a pele de uma forma geral, né? E quando a pele da gente fica desprotegida, ela tende a ter mais coceira, ficar mais sensível, né? Normalmente as pessoas acabam achando que isso tem alguma coisa a ver com impurezas e acabam às vezes se esfregando mais e usando esponjas, buchas que acabam tendo muito a resistência da pele e deixando a pele mais sensível ainda. O senhor não recomenda o uso de bucha? Porque eu já ouvi falar que não é bom usar, mas tem muita gente que utiliza, né? Bucha vem da época que os nossos avós iam para a roça, né? Então vou ficar encardido, vou usar uma bucha vegetal. Isso hoje é desnecessário. A gente lava o quintal porque está sujo, lava o carro porque está sujo e toma banho porque está na hora de tomar banho. A gente entra com a pele limpinha no banho e fica se esfregando. Para remover o quê? Não estou recomendando que ninguém deixe de tomar banho, óbvio. Mas o banho passar tem um que ser sabonetinho usado. já tá bom, não tá, doutor? Claro. Levantou de manhã, tomou um banho, tá pronto para trabalhar, ótimo. Vai dormir à noite, chegou suado, quer tomar um outro banho, não tem nada contra. Mas está com o corpo limpo. A transpiração vai ser removida rapidamente com a água, com o sabonete. Sabonetinho, passa no corpo. Não precisa de bucha, né? Vai ser uma agressão à pele. Então isso surgiu por causa dos nossos avós. Isso é uma tradição, né? Se não lavar, se não escovar direito a orelha, vai ficar com cascão. Acho que muita gente já ouviu isso. É verdade, já ouvi isso mesmo, é verdade. Ninguém tem cascão, né? Eu acho que antigamente, né, as pessoas viviam aí na roça, saíam, ficavam todas sujas de terra, né? Até alguma coisa a ver com o hábito europeu. Eles têm muito frio, eles têm menos transpiração e tomam um banho com menos frequência do que a gente, é natural. Normalmente, eles acham estranho o brasileiro tomar 2 banhos por dia, como a gente acha estranho ficar às vezes mais de um dia sem tomar banho. Mas são coisas da região, são hábitos da região. Que tipo de alergia que costuma dar mais na pele? Quais são as principais? As principais são a dermatite atópica. O atópico é o nome que a gente utiliza para denominar aquele indivíduo que tem propensão a ter processos alérgicos. Normalmente ele tem anticorpos do tipo imunoglobulina E, que é aquilo que a gente consegue medir nos exames, etc., elevados. Ele tem uma sensibilidade, ele tem mais propensão a ter uma crise de rinite, uma crise de asma e as dermatites do alérgico também. Além da dermatite atópica, nós temos as urticárias, que podem ter origem alérgica, podem ter origem nervosa, podem muitas vezes ter uma origem totalmente desconhecida. A gente não acha uma razão para ter urticária, são aquelas urticárias que a gente chama urticárias constitucionais ou urticárias crônicas. E, além disso, nós temos as dermatites de contato, que são provocadas por substâncias que entram em contato com a pele da gente, sabões, detergentes, tinturas para cabelo, cosméticos. A gente tem uma porção de substâncias que podem vir a provocar dermatites de contato. Como que é a dermatite? Eu já tive uma vez de desodorante. Desodorante? De desodorante. Ficou nas axilas, assim, bem
machucado mesmo, começou a arder, coçar, é sempre assim que dá, são os sintomas comuns? São os principais sintomas. Ah. Tanto que a gente usa para diagnóstico de origem disso, baterias de testes com 30, 40 tipos de substâncias diferentes, conforme a alergia que a pessoa tem. Acontece da pessoa ter alergia a um componentezinho ali que nem dá para imaginar que existe em vários tipos de produto e a pessoa fica meio confusa, não sabe o que provocou a alergia? Basicamente, qualquer substância química pode provocar uma reação alérgica. Metais, é muito comum com níquel, com bijuterias, mas realmente muitas vezes nós temos os padrões que nós estamos acostumados a encontrar no consultório, mas muitas vezes a gente fica surpreso, a gente encontra alergias totalmente inusitadas. O senhor estava falando de exames, né? É importante fazer esse tipo de exame e como é feito esse exame? O alergista é equiparado a um detetive. Ele tem que descobrir uma causa, achar o que está acontecendo. Muitas vezes a causa é óbvia. A pessoa chega no consultório e me fala, eu como camarão, fico inchado. E se não comer, não acontece nada. Eu tomo um analgésico e me incha. Qualquer analgésico que eu tomo, incha. É muito comum. Aí é relativamente fácil, a gente já sabe mais ou menos de onde vem aquela reação alérgica. Muitas vezes a gente não tem uma coisa clara e a gente recorre a testes alérgicos e, eventualmente, exames via exame de sangue, a dosagem de imunoglobulina específica, o rastreamento que a gente chama das reações alérgicas, né? Existe um exame chamado imunocap, que é um exame que vai justamente procurar essa causa alérgica. Ele vai dosar a imunoglobulina E total e a imunoglobulina E alérgica de cada substância que a gente pediu no exame. Existe um exame que já ouvi falar, né? Nunca fiz, mas eu ouvi falar que vocês colocam várias coisas assim na pele, é isso? Esse é o tal do teste alérgico. Nós temos padronizados algumas baterias de teste que a gente tem preparados por laboratórios em concentração conhecida, poeira, ácaros da poeira, fungos, pólens, alimentos, inclusive, e a gente vai pingar uma gotinha desse alimento sobre a pele e fazer uma leve escarificação. Antigamente esses testes eram doloridos, hoje são totalmente indolores, são muito rápidos de se fazer e praticamente indolores. E dão uma resposta bem interessante. Com isso a gente consegue direcionar o tratamento, excluir aquele alergizante ou, eventualmente, até em alguns casos, criar uma imunoterapia, uma vacina para combater isso. Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre cada caso de alergia na pele, né? A gente estava falando, o senhor falou sobre dermatite de contato, dermatite atópica. E o que mais mesmo que era? E urticária. Vamos diferenciar uma da outra? Urticárias são problemas em que a pessoa, de repente, do nada, ela começa a inchar, começa a ficar avermelhado, a ter coceira e pode ser uma coisa instantânea, pode ser uma coisa mais lenta, pode evoluir rapidamente, desaparecer, como pode durar dias. E baseado nesse tipo de evolução, a gente tenta chegar a um diagnóstico. Existem muitas causas para a urticária. E a urticária pode dar de qualquer tipo de substância? De muitos tipos de substâncias, né? Não vou dizer qualquer, tem aquelas que são as mais conhecidas, né? Por exemplo? Por exemplo, de alimentos, vamos citar os crustáceos mesmo, que eles provocam uma reação imunológica bem intensa. De alimentos a gente pode citar, tem pessoas que têm alergia a leite, a ovos. Não é aquela alergia que a pessoa fala, puxa, eu acho que eu não passo muito bem quando eu como leite, não. A pessoa incha mesmo, incha lábio, tem aquela sensação de que vai fechar a garganta. É uma coisa bem intensa mesmo. Então, a urticária pode ser uma coisa leve ou pode ser uma coisa bastante intensa, até com risco para a saúde do paciente. A pessoa que tem esse tipo de alergia, que incha, né, tem que prestar bem atenção, tomar muito cuidado, não tem? Felizmente, esses casos mais dramáticos são raros. Porém, para o médico, é o que, vamos dizer, assusta, porque a gente fala, bom, se esse paciente começar a fechar a garganta na minha frente, o que eu vou ter que fazer? E às vezes é o caso até de
chega a ter um procedimento de urgência, uma intubação, uma traqueostomia, tem que se aplicar adrenalina rapidamente, que esse é um dos grandes problemas que a gente tem, que a Sociedade Brasileira de Alergia vive brigando, porque nós não temos padronizado no Brasil a produção de adrenalina autoinjetável. É uma coisa que em vários países do mundo é liberado, e aqui no Brasil não está liberado ainda. Então, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia chegou a elaborar abaixo-assinado dos médicos pedindo a liberação urgente disso, que é uma coisa um quadro de saúde. O custo da adrenalina em ampolas é muito baixo e do dispositivo, por ele ser importado, fica proibitivo, né? E a pessoa tem que carregar, aquilo vai vencer se não utilizar. Se utilizar, tem que comprar outro, acaba sendo uma coisa cara, né? E é um equipamento de urgência. A pessoa começa a querer fechar a garganta, ele tem que ter o EpiPen lá, o autoinjetável. E hoje nós não podemos produzir isso no Brasil. Isso lá fora existe? Lá Existe. fora ele é liberado? Em vários países, praticamente na grande maioria dos países. E a adrenalina é só para quem tem problema de Começa fechar a fechar a glote, garganta, essas coisas, né? Às vezes, no caso de uma asma mais violenta, ele é utilizado. A asma, normalmente, o spray resolve, mas às vezes, em algum caso, pode ser útil também. Uma asma rapidamente induzida num processo tipo uma anafilaxia, a adrenalina é indicada. Bom, e a gente falou sobre urticária, né? Daí, e os outros dois tipos? A dermatite de contato e a dermatite atópica. O atópico é um indivíduo que basicamente tem aquela propensão a ter reação alérgica. Ele tem uma pele normalmente mais seca e ele costuma ter muito coceira nas dobras. É bem característico. Na criança pega muito o rosto, no bebê, muito o rosto, e na criança maiorzinha um pouco e no adulto pega muito as dobras. Mas pode se generalizar até pegar o corpo inteiro. É um indivíduo que tem uma pele bem ressecada, tem rachaduras. Normalmente é aquela criança que o pezinho racha, que não é um sinal de dermatite atópica. E esse tipo de pessoa fica sempre com a pele assim? Muito comum. Tem pessoas que têm lesões o ano inteiro, outras conseguem controlar ou com medicamento, ou evitando aqueles alergizantes, conseguindo evitar o contato com a poeira, e passam bem grande parte do ano, usando muito hidratante. O hidratante é amigo número 1 do alérgico e do atópico em especial. E aí a dermatite de contato é uma coisa mais ocasional, é isso? Um exemplo de dermatite de contato muito frequente, que a gente vê quase todo dia, que todo mundo tem alguém que conhece alguém que tenha, é aquele da mão da dona de casa, ou da mão daquela mãe que tem uma criança pequena que tem que trocar a fralda toda hora, que a mão fica ressecada e racha. É uma dermatite de contato causada pelo sabão, sabonete, pelo desinfetante. O produto para lavar a louça também. Muito comum. Eu vou para o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já falando mais sobre alergias. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre alergias. Eu estou conversando com o Dr. Enio Ziman, que é dermatologista e também alergista. A gente falou bastante sobre as alergias da pele, né? Agora, o sistema respiratório tem muita alergia, né? E eu estou falando disso e estou hoje num dia bem alérgica. Eu tenho bastante alergia. Quais são as principais que atingem as pessoas? O principal, o mais frequente, é a rinite alérgica. A rinite alérgica acompanhada das suas complicações, como as sinusites, que podem decorrer disso, e a asma, que é um quadro mais grave um pouquinho, e realmente, normalmente aparecem associados. Grande parte dos portadores de asma tem pelo menos um pouquinho de rinite, grande parte dos portadores de rinite desenvolvem crise de sinusite, então as coisas vêm um pouquinho grudadinhas, linkadas. Quem tem alergia por muito tempo, assim, rinite alérgica, tudo, isso pode desenvolver problemas mais graves? Na realidade, a gente procura tratar para evitar problemas mais graves, justamente porque a pessoa pode, com a mudança de ambiente, com a mudança de casa, com esse problema de estação, que realmente a pessoa às vezes vai buscar uma roupa que estava guardada e que cria um pouquinho de fungos, entrar numa crise mais forte, que leva a perder dia de trabalho, a não conseguir uma concentração, a ter uma infecção respiratória,
uma pneumonia, uma sinusite. Então, essas coisas devem ser tratadas, uma otite. A gente tem uma obstrução nasal levando a uma obstrução da trompa auditiva, né, chamada trompa de Eustáquio, que leva a um aumento da pressão dentro do ouvido, facilitando infecções do aparelho auditivo, o eczema de conduto auditivo, que também é bastante frequente. O que é isso? O eczema de conduto auditivo, muito embora muitas pessoas não tenham essa ideia, né? Mas é muito frequente, aquela coceirinha que as pessoas têm, ficam enfiando cotonete, grampo, aquela coisa toda, irritando o conduto auditivo. O conduto auditivo da gente é uma estrutura bastante sensível e que tem uma tendência de reter umidade. Então, na hora que entra água ou qualquer coisa, cria fungos no local e o alérgico está muito exposto a esse tipo de inflamação que causa as otites externas, as inflamações de ouvido. Quais são as principais causas da rinite alérgica? No nosso meio, o campeão absoluto é o ácaro da poeira, chamado dermatofagoides, né? Ele é muito comum, ele, digamos, existe na casa de todos nós em maior ou menor quantidade. Se a gente pegar um travesseiro que foi utilizado normalmente durante um prazo de alguns meses e abrir, a gente vai encontrar uma grande parte de substituição do material dele por resto de ácaros mesmo. Meu Deus! A pessoa deita em cima e está recebendo aquele alergizante, que o sistema imunológico detecta como um ataque de ácaro e reage violentamente. Produz um tal de imunoglobulina E, que a gente citou, que é um marcador de alergia. A gente vai lá, faz o exame e aparece imunoglobulina E lá em cima. Faz o teste alérgico e levanta uma pápula grande. Seria indicado para a maioria das pessoas que tem alguma sensibilidade alérgica, ou mesmo as que não têm, utilizar aquelas capas protetoras anti-ácaro no travesseiro, no colchão. Eu nunca vi isso daí, eu nunca vi capa protetora. Normalmente se encontra no mesmo lugar onde se compra o colchão, o travesseiro, eles costumam ter. Nas lojas de produtos médicos costumam ter. Existem empresas especializadas em artigos para alérgicos que tem também, que disponibilizam. Se alguém procurar, por exemplo, no Google, capa para travesseiro, capa para colchão, vai achar uma infinidade de fontes, até nos serviços de venda. Nas lojas normais, assim, onde a gente compra colchão, edredom, travesseiro, tudo existe? Existe. Tem nos mercados livres da vida também, encontra, é muito fácil encontrar. Aí o senhor estava falando que se abriu o travesseiro e está cheio de ácaro e é visível isso? A olho nu ou não? Não, eu digo isso cientificamente falando. Eu pego o travesseiro, abro para pesquisar. Com no microscópio, mas eu consigo encontrar olho nu como se tivesse estragado aquilo, parece alguma poeirinha, são restos. Fica uma coisa escura, assim, tipo... Basicamente esse ácaro se alimenta de caspa, né? De restos celulares, aquela coisa toda. Mas o travesseiro também tem a paina, pode ter alguma coisa que possa nutri-lo também. Os de espuma menos. Pedacinhos de pele também, né? Que eu já ouvi falar que restos de pele. Que a gente fala em caspa, a gente está se referindo a restinhos de pele. Porque a pele da gente troca as camadas constantemente. A cada 40 dias, em média, a gente troca todas as camadas de pele. Nascem novas células ver nada. Normalmente a gente não percebe. Quando isso é muito intenso, a gente começa a perceber, são os casos de dermatite atópica, de outros problemas dermatológicos. Bom, então muita gente pode estar aí dormindo, inclusive eu, em cima do ácaro e não sabe. Dormindo com o inimigo. É verdade. Os travesseiros de espuma dão menos? Menos do que aqueles de paina antigos, etc. O pessoal chama de travesseiros hipoalergênicos, mas mesmo assim é recomendável cobrir com a capa e por cima uma fronha. E quanto tempo dura, mais ou menos? Em quanto tempo a gente tem que trocar de travesseiro? O travesseiro em si? Usando capa ou sem usar capa? Olha, sem usar capa, depende da umidade do ambiente, depende de como se usa. Eu acredito que um travesseiro possa vai durar em média 1 ano. Usando a capa, a gente consegue estender bastante isso. Mas é mais higiênico com a capa. Mesmo para quem não é alérgico, dormir com ácaro lá dentro não é muito bom, não. É verdade, é verdade. Cobertores, edredons também juntam? Porque, eu me lembro quando eu era criança, os médicos mandavam tirar do quarto. Eu tinha muito
Bichinho de pelúcia. Nossa, a gente manda tinha. tirar. É, É uma briga boa com as mamães e com as crianças. com as crianças. Ah. Mas realmente é uma coisa problemática porque eles atraem mesmo esses ácaros e fungos também, dependendo do ambiente, dependendo do clima. É por causa do quê? Da poeira? Depende do ambiente que fica favorável, né? Acaba juntando esses restos de celulares de pele, até por uma questão de eletricidade estática, eles atraem, né? Aquela história do pente que a gente chega perto da poeirinha, ele puxa, eletricidade estática. E esses bichinhos de pelúcia acabam atraindo poeira assim. No caso do cobertor, etc., a gente tem a facilidade de passar um aspirador de pó, de mandar lavar, etc., e trocar. No caso das capas também, a gente coloca uma capa de travesseiro, é conveniente depois de, sei lá, uma semana, 2 de uso, tira aquela capa, coloca outra, põe aquela para lavar, secar. Já compra 2, né? Enquanto lava uma... É bem melhor, mesmo porque, tendo 2, elas vão durar o dobro também, né? Ah, ou sim, até mais. Você tira, põe para lavar, já coloca a outra, enquanto a outra seca, né? São caras, e assim não, vai né? usando. Não sei dizer preço, mas não são caras, não. Ah, vou atrás, porque a gente estava aqui conversando, parece que é psicológico, né? Só porque eu estou falando de alergia, a minha alergia hoje está bem atacada, né? Vamos tratar. E isso é comum em cidade que tem muita poluição, como São Paulo? São Paulo é terra do alérgico. É incrível. São Paulo tem muito alérgico mesmo. Tanto que a especialidade do alergista não é uma especialidade tão procurada assim, porque os pediatras viraram alergistas, os pneumologistas viraram alergistas, os otorrinos também, todos acabam tratando. É uma patologia de todas as especialidades. E quando é o caso, especialmente quando é o caso de um diagnóstico mais difícil, de uma imunoterapia, eles pedem para procurar o alergista. Bom, aí a gente estava falando sobre a rinite, tudo. Asma também é muito comum em cidades como São Paulo? Nós temos uma incidência de asma alta, inclusive existem alguns estudos mostrando que a mortalidade por asma tem aumentado com o passar dos anos em vez de diminuir. Com todos os recursos que a gente tem, a gente observa uma mortalidade alta, especialmente nos meios que têm menos acesso à medicina, aos medicamentos, que às vezes são um pouco caros. Nesse ponto, o sistema público tem disponibilizado muitos medicamentos, tem ajudado bastante, mas ainda assim nós temos assim as estatísticas mundiais, não é só no Brasil não, mostram um aumento da mortalidade por asma. Por que será? Aumentou a poluição ou aumentou o número de pessoas com aglomerações, asma? pessoas nas cidades e alguma dificuldade até de fazer com que o asmático, pelo trabalho, etc., consiga aderir a um tratamento mais intenso. É verdade que quando começa a primavera, as pessoas que têm tendência a ter uma certa alergia, tudo, aumenta a alergia ou não? Existem quadros de alergia bem típicos da primavera. A gente até chama de febre da primavera, febre do feno, que são causados pela polinização, pelas flores, pelas gramíneas, né, pela grama, e realmente é bastante comum. Em São Paulo não tanto, no sul do país um pouco mais, no interior um pouco mais, porque tem mais problema com polinização, e na Europa e no hemisfério norte em geral é bem comum os sintomas da primavera. São o quê? Cidades um pouco mais arborizadas, é isso? Que depende um pouco das espécies que eles têm lá. Então tem alguns tipos de gramas mesmo, alguns tipos de flores, alguns tipos de madeiras, de árvores que produzem pólens que podem dar bastante reação, em especial na época da primavera. Existe mais alguma alergia respiratória, além da rinite alérgica e da asma? Basicamente, o aparelho respiratório pode ser atingido em qualquer área. Então, temos otites alérgicas, temos sinusites alérgicas, né, e que acabam se complicando com infecção em seguida, muito frequentemente. Laringites, faringites, rinofaringites. A pessoa que tem muito problema, assim, fica resfriada toda hora, tem dor de garganta toda hora, isso pode ter um fundo alérgico?
Muitas vezes. Muitas vezes. A gente investiga tanto as imunodeficiências como as alergias mesmo. No caso das alergias, a gente vai dosar aquela tal da imunoglobulina E, que dos anticorpos é o que aumenta o alérgico, e com isso a gente costuma ter uma base bem boa, um pré-diagnóstico bem interessante. A rinite geralmente começa quando a pessoa é criança ainda? Porque no meu caso já começou desde novinha, ou tem gente que nunca foi e acaba ficando com o tempo. Não existe uma idade mínima para se desenvolver rinite, assim como não existe uma idade máxima. Depende muito de disposição. Exemplificando, imagina que uma pessoa tem a tendência a ser alérgica à penicilina. Se ela passar a vida dela inteira sem se expor à penicilina, ela não vai ter uma reação alérgica à penicilina. Uma pessoa seja alérgica a um tipo de ácaro, naquela região que ele viva não tem aquele tipo. Um dia ele muda para uma região que tem mais aquilo e ele desenvolve um quadro bastante intenso. A gente vê isso em relação a fungos, a pólens, né? Eu estou aqui no Brasil e não tenho nada. Eu vou para a Europa, por exemplo, eu lembro de um caso que eu tratei de um paciente que ele era um padre e ele tinha um posto alto na Igreja Católica e ele precisava com frequência ir ao Vaticano. E quando ele ia na primavera, ele tinha que tomar cortisona, com algum corticoide. E ele queria se livrar disso, né? Eu tenho que chegar lá e ficar tomando remédio. E ele fez uma dessensibilização com fungos e com pólens comuns que no teste alérgico apareceram. E quando ele conseguiu ir para Roma e não tomar remédio, eu fico emocionado. Ai, é cada caso, né, de alergia. A gente vai para um rápido intervalo mais uma vez e no próximo bloco eu vou querer falar sobre alergia a cosméticos. Você tem isso? Já teve? Conhece alguém que teve? Não saia daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre alergias. Estou conversando com o Dr. Enio Ziman, que é dermatologista e alergista. E a gente vai falar um pouquinho sobre cosméticos, mas antes eu quero te fazer uma pergunta que veio para a gente pelo WhatsApp. Se é mito ou verdade que no sol, quando a gente coloca as coisas no sol, ele elimina os ácaros? Real, o ultravioleta é um acaricida, é um fungicida. E o próprio calor do sol faz com que diminua a umidade, com que o travesseiro consiga secar melhor e consegue realmente eliminar bastante. Cobertores, travesseiros, edredons, então é recomendado a gente deixar um pouco no sol? Perfeitamente. Não precisa ser muito tempo, alguns minutos ao sol fazem uma diferença bem grande. Não precisa ser muito tempo? Não há necessidade. A gente percebe, dependendo da região que a gente está, um sol mais forte ou menos forte, ele já fica quentinho, já fica mais sequinho. Depois é interessante passar um aspirador para não levar uma poeira do ambiente que ele ficou ao sol para dentro, também, lógico, mas ele já dá uma secada boa e a gente consegue eliminar sim os ácaros. E antes de guardar? Quando vem o verão e a gente tem que guardar os edredons, cobertores. O ideal seria lavar antes de guardar ele bem sequinho e depois, na hora de voltar a usar, lavá-lo novamente. Seria o correto. Não adianta, então, cobertores que estão há muito tempo guardados ali, né, que ficam guardados durante o inverno, mesmo que o guarda-roupa esteja higienizado, limpinho, tudo, tem que lavar antes? Seria o ideal. Quanto mais limpinho, menos problema, mas realmente a gente sabe que por mais que a gente ache que está limpinho, passou um paninho branco, a gente vê que não está tão limpinho assim. Pois é, quem é alérgico que sabe, né? Quando vai chegando o inverno... sim. Quando vai chegando o inverno, que a gente tem que tirar o edredom que está guardado ali no guarda-roupa, aí eu sofro. O ideal é lavar antes, então, né? Tá chegando o inverno, já coloca alguns para lavar, né? Perfeitamente. Mais uma pergunta que chegou pelo WhatsApp para a gente é se é comum a pessoa que tem alergia e fica muito tempo exposta àquele agente alérgico, ela acaba desenvolvendo uma autoimunidade? Existe. A gente desenvolve uma chamada tolerância. Inclusive, é uma coisa que a gente consegue, às vezes, provocar propositalmente. Por exemplo, a pessoa me fala o seguinte: eu sou alérgico a chocolate
mas eu não consigo viver sem chocolate. Eu começo a dar uma pequena dose bem diluída, tal, ela não tem alergia. Eu vou aumentando gradativamente. Eu consigo até chegar a fazer com que ela consiga comer chocolate e não tenha reação alérgica. Acontece isso. E a mesma coisa vai acontecer com alergia a um animal doméstico, por exemplo. A pessoa tem alergia ao animal, mas ela não abre mão de conviver com o animal. E ela vai o organismo vai se acostumando. Eu acho que todo mundo já viu aquela história do caiçara que leva picada de inseto e não se coça, nem percebe. E aí É o pessoal verdade, fala, então, isso mesmo, não é mito? Não é. O pessoal fala, eles estão acostumados. De uma certa forma, eles desenvolveram com o tempo alguma resistência. Esse é o princípio da gente usar aquelas vacinas de alergia, em que a gente pega uma proteína bem diluída, retirada do alergizante, e vai aplicando em doses crescentes, devagarinho, devagarinho. Uma bela hora a gente vê que a alergia melhorou. Que legal isso. Então, do próprio componente aí que te causa alergia, dá para fazer uma espécie de vacina. É o mesmo princípio, né? Isso começou há 50 e tantos anos atrás, numa época que uns alergistas varriam o chão, pegavam aquela poeira e faziam vacina, colhiam restos de pelo de animal para fazer vacina, tal, e faziam. Aí foram estudar por que aquilo dava uma melhora. E aí se chegou aos atuais produtos, que são proteínas purificadas, produzidos por laboratórios sofisticados, em salas estéreis, com uma segurança muito maior, porque naquela época a gente tinha muita reação com as vacinas, ou até com os testes alérgicos. A pessoa fazia um teste alérgico e tinha uma urticária grande, ou a pessoa tomava uma vacina e fechava a garganta. Não que isso não seja possível com os produtos modernos de hoje. O consultório do alergista tem que ter todo um sistema de segurança. Tem que ter adrenalina, tem que ter oxigênio, mas felizmente isso é uma coisa muito incomum nos dias de hoje. E o contrário também acontece, doutor? Há alergias que vão aumentando com o tempo. Então, assim, eu tenho uma alergia, sei lá, a ácaro. Vamos fazer sobre o que a gente já estava falando aí. Eu tenho uma alergia a ácaro, só que é uma coisinha simples, boba. Isso vai aumentando com o tempo. Eu tenho uma alergia, por exemplo, eu estava até dando esse exemplo aqui no intervalo. Eu tenho alergia eu descobri esses dias uma alergia à mortadela. Eu comi a mortadela e inchou aqui. Começou a inchar. E eu nunca tinha tido, eu sempre comi mortadela, eu nunca tive. Acontece isso de começar de repente ou ir aumentando? A explicação principal para isso é que a mortadela não é sempre igual. Assim como os ácaros também não são. Existem vários tipos de ácaros. Quando a gente pesquisa nos testes, a gente pesquisa em média 3 tipos de ácaros diferentes, mas existem mais, existem dúzias de tipos de ácaros que podem causar alergia. E a mortadela também. A gente compra de uma marca e ela tem uma característica. Passados alguns meses, aquela mesma marca pode mudar o conservante que tem, um corante que tem. Ou algum componente para dar a liga ali também, né? Porque eles usam uma capinha assim para enrolar a mortadela, não? Como salsicha, como salame, como vários todo frios. Um processo industrial complexo que pode variar muito desde um produto caseiro até um produto industrializado, de uma marca para outra, a composição, o animal que é abatido para fazer aquela mortadela pode ter uma variação bastante interessante. E o conservante que vai, geralmente, os corantes e conservantes são os mais culpados nessa história. Corantes e conservantes, e isso pode ter em vários tipos de alimentos, né? Claro, imagina, eu pego uma linguiça, uma salsicha, uma mortadela e guardo semanas e vou comer, que não apodreceu. Normalmente o intuitivo seria o seguinte: uma carne guardada apodrece, estraga rapidamente. Então ele tem que ter um processo de esterilização e um conservante para que isso não aconteça. Se você tiver alergia ao conservante, é o mais comum. Você pode nem saber ao que é a alergia, né? E ter alergia a vários produtos, mas o negócio é o conservante que está provocando. Normalmente os conservantes vêm identificados por códigos, né? E nem sempre a gente consegue entender bem qual é o conservante. Verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre cosméticos. Claro. Os cosméticos costumam causar muita alergia? Muito comum. Se a gente pensar um pouquinho intuitivamente, olha, eu vou passar uma tinta na minha pele, passar um esmalte na minha unha, vou passar uma tinta no meu cabelo.
Normalmente a ideia seria o seguinte: isso pode te fazer mal. A indústria cosmética trabalha muito para que isso não ocorra. Então, hoje existem excelentes produtos hipoalergênicos. Normalmente, a gente comumente encontra aquela inscrição dermatologicamente testado. Mas cada pessoa é diferente. Então, a gente pode ter, e a gente tem com frequência, pessoas que dizem: olha, eu não tolero rímel, eu não tolero esmalte de unha, eu não posso pintar o cabelo. Né? É bastante comum esse tipo de alergia. O que dá mais alergia? É a tinta do cabelo? É o esmalte? Pó? No sombra? consultório do dermatologista e do alergista, dos cosméticos, o mais frequente é o esmalte de unha. Ah, é? Tanto que a gente, normalmente, o alergista adquire a bateria de testes, e tem a bateria padrão, e tem a bateria de cosméticos, e tem a bateria só de produtos para cabelo e de produtos para unha. São comercializados. Todas as grandes firmas que comercializam, que vendem para o médico a bateria de teste, tem essas opções. Então tem, além da bateria padrão, que é para tentar achar uma alergia qualquer, tem a bateria de cosméticos e produtos de limpeza, tem a de alergia a produtos de unha e cabelos. Tanto que existem muitos esmaltes antialérgicos hoje, né? Então, não existem esmaltes antialérgicos. Quando eles usam o termo hipoalergênico, é muito diferente. Ah, qual a diferença? A principal diferença é o seguinte: quando a gente fala que o esmalte é hipoalergênico, ele tem menor chance de causar alergia do que o outro esmalte. Não é zero, não. Ele diminui a chance. Eles tiram os principais, aqueles elementos que vêm na nossa bateria de teste, eles tentam tirar todos. Mas o que coloca no lugar, às vezes, também pode causar uma reação alérgica. Então, ele é menos alergizante. Não alergizante ou antialérgico não existe. Qualquer esmalte, mesmo hipoalergênico, pode causar uma reação. Realmente é menor, menos gravidade, menos chance de acontecer, mas pode causar. E aqueles... Eu, como tive a dermatite de contato e foi um desodorante, eu uso agora o hipoalergênico. Perfeito. Né? Mas eu posso desenvolver também uma alergia ao hipoalergênico, então? Pode sim. Pode sim. Hipo é menos, não é não alergênico. É menos. Menos. E as pessoas acham que é não. São produtos desenvolvidos para não dar alergia. Mas não chegamos a essa perfeição ainda. Não quer dizer que é chance zero. Não é. Agora, para a gente encerrar o programa, vamos falar um pouquinho sobre vacinas. Existem vacinas contra a alergia? Existem. Basicamente, até a visão do médico é essa: o alergista é o médico que receita a vacina de alergia. É o principal diferencial entre um médico que trata clinicamente uma alergia, que receita um antihistamínico para quem tem rinite, que receita um spray nasal, é a prática da imunoterapia. É uma coisa bastante estabelecida no mundo inteiro e muito estudada, uma coisa bem interessante. Existem firmas que mexem só com isso e que desenvolvem extratos dessensibilizantes. Normalmente, desenvolvido ao mesmo produto que vai no teste alérgico, é utilizado para desenvolver a vacina dessensibilizante. E aí a pessoa precisa tomar uma vez, várias vezes? Como funciona o tratamento? Varia bastante caso a caso. Normalmente são tratamentos que têm uma durabilidade de alguns anos e, em alguns casos, até a vida inteira. Mas normalmente tem que ir fazendo, né? Muitas vezes a pessoa faz um tratamento, melhora, depois de algum tempo mudam os antígenos, etc. Precisa fazer um retratamento, sim. Ok. Que pena, está terminando. A gente já está quase Foi muito encerrando. gostoso, muito Eu te prazer. agradeço muito, muito obrigada. Está convidadíssima a voltar aqui para o Análise Direta. Muito obrigado. Ok? E quer deixar os seus contatos em redes sociais ou algum recado final? Eu tenho meu site, que é o www.dermatoenio.com.br. Ok. Então, lá pode se endereçar perguntas, questões. Ok. E aí, bom, então está convidadíssima a voltar aqui para a Análise Direta. Se você tiver a sua dúvida também, você pode mandar para nós, ok? Para quando o doutor voltar aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E eu agradeço pela audiência também. Entre no facebook.com/programa Análise Direta, no YouTube também, Análise Direta, você vai achar várias edições do programa para assistir.
E você pode mandar suas dúvidas, sugestões, perguntas pelo WhatsApp 11 99224 7760. Até o próximo programa. Tchau.